Vamos então, continuando o nosso estudo do livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de André Luiz. Nós estamos agora no capítulo número 27, o trabalho, enfim, faremos o 28, em serviço, e depois 29, a visão de Francisco. No nosso encontro anterior, nós vimos André Luiz, por recomendação da Dona Laura, a mãe de Lísias, sugerindo que ele procurasse o irmão Genésio, que era coordenador, que era ali o responsável pelas câmaras de retificação. E aí então André Luiz foi conversar com ele para que começasse então um estágio naquele departamento, que nós conheceremos a sua função aqui nesse capítulo. Ele então encontrou com Tobias, que foi até ele, conduzindo-o até o departamento. E aí então aqui no final nós temos, só para a gente poder lembrar, temos aqui as grandes fábricas de Nosso Lar, isso durante o percurso lá do Ministério do Auxílio até essas câmaras retificadoras. Temos aqui as grandes fábricas de Nosso Lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100 mil criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí a momentos penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave. E notando a minha estranheza, explicou solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima. Nos primeiros tempos de moradia em Nosso Lar. Então André Luiz sendo apresentado então a esse novo departamento. Capítulo 27, o trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmos. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha senhora, velha servidora, que acudiu atenciosamente. Então até aqui, bom dia, Emmanuel. Então até aqui nós vimos a descrição que André Luiz traz para nós, algo muito semelhante a outros relatos que são apresentados em obras espíritas, principalmente obras psicografadas, falando sobre as condições mentais e, por consequência, perispirituais dos espíritos que são atendidos nessa faixa vibratória do plano espiritual, que aqui é denominada de umbral. Então, muitos espíritos mantêm em suas mentes registros da condição imediata de desencarnação que vivenciaram. Nesse caso, registram aquilo que o corpo físico acaba se submetendo nesse processo de decomposição, e eles então, registrando aquela imagem, eles acabam transferindo então para o seu corpo perispiritual. Daí então essa imagem cadavérica, essa imagem escaraverados, como é colocado aqui para nós por André Luiz, mãos esqueléticas, faces monstruosas. Então um estado profundo de perturbação que esses espíritos vivenciam. No devido momento, tendo ali merecimento para o atendimento, eles são levados então exatamente para esse ambiente. Nós podemos encontrar
ambiente semelhante em várias outras comunidades, bom trabalho vai vir, em várias outras comunidades do plano espiritual. Então seria ali o serviço de emergência de um hospital. É ali que chegam os casos graves. Nesse caso, né, essa gravidade ela é medida exatamente pelo grau de perturbação que os espíritos vivenciam. Então aqui, nas câmaras de retificação, André Luiz então sofreu esse choque de ver então esses espíritos nessa condição tão deplorável. E o detalhe interessante é que o próprio André Luiz não passou por isso. Porque embora a sua condição fosse bastante precária, ele foi atendido direto nos hospitais, lá no hospital, na enfermaria, né? Vocês se lembram lá no início do livro, né? Então ele chegou numa condição menos pior. Mas nesse caso aqui, os espíritos chegaram realmente numa condição muito grave. Então, Tobias, imperturbável, chamou velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos, esclareceu a velhinha em tom respeitoso, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para serviços de hoje nas regiões do umbral. Aqui uma nota de rodapé a respeito desses samaritanos, né, que é a organização de espíritos benfeitores em nosso lar. Né? Então são aqueles grupos de resgate que vão atender esses espíritos, atender o resgate, o acolhimento desses espíritos para serem conduzidos a essas instituições. E olha que nós estamos vendo aqui esse posto de resgate, né, essa unidade de resgate, para espíritos nessa condição tão deplorável, e que nós temos em outras descrições situações piores. Ambientes que ficam diretamente, né, ligados ali no próprio umbral, em que espíritos em condições muito piores do que essas são atendidos. Então, por mais que nós utilizemos, né, a nossa imaginação, a nossa criatividade, para imaginarmos uma situação semelhante aqui no mundo físico, nós não encontraremos. Porque o que nós vemos são corpos mutilados, são pessoas que desencarnam, são corpos, né, mortos, são pessoas com doenças graves. No plano espiritual, o espírito acaba se colocando numa condição muito pior. Diz aqui para nós então, há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair. Sair, quero ar, muito ar. Aqui também já começamos a perceber as características da desencarnação desse espírito. No plano espiritual, liberto do corpo físico, ele sente uma tremenda falta de ar. Já dá para a gente fazer uma conexão com o tipo de desencarnação que ele teve. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o Ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva, e o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Lourenço e Hermes
Esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passes de prostração, ou seja, para acalmá-lo, para deixá-lo ali adormecido. Subtrair-lhe as forças e a motilidade a benefício dele mesmo. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações para que nos deixe o ribeiro em paz. Aqui um ponto muito importante que nós vemos de recursos do plano espiritual, não apenas da influência dos espíritos sobre a nossa vida aqui no mundo encarnado, mas detalhes importantes também relacionados com a própria programação reencarnatória de cada um de nós. Muitas vezes nós reencarnamos, ou nós estamos aqui vivendo experiências de situações que nós mesmos criamos e nós mesmos agravamos. Então eu tenho, por exemplo, sou um espírito que traz um vício muito impregnado, no caso, vício de substâncias, vício de comportamento, vícios de pensamento, formas de se relacionar problemáticas com as pessoas, enfim, eu trago esse problema. O modo que os espíritos então encontram para poder desviar minha atenção, para que eu possa recobrar o meu equilíbrio, é exatamente trazendo para mim uma carga de preocupação para que eu não preste atenção naquilo que está dentro de mim e me concentre naquilo que está fora. Certa vez eu comentei com vocês de uma situação curiosa. Era um pai que era alcoólatra. Aqui, encarnado. Esse é um caso real. E aí então, diante daquele problema do alcoolismo, que ele não conseguia superar, trazia então tantos e tantos transtornos para a família. Eis que então um dos filhos desenvolveu uma doença autoimune gravíssima. E aí então havia necessidade de levá-lo constantemente para hospitais, para fazer exames, um tratamento em casa com um acompanhamento rigoroso. Durante o período em que o garoto estava em crise, o pai não tinha tempo para se preocupar com a bebida. E aí então ele ficava sóbrio, porque ele sabia que era importante, fazia então toda essa movimentação em torno do filho para ajudá-lo. E aí então nós percebemos, esse é um caso que obviamente nós não temos como determinar se isso foi imposto pelo mundo espiritual como parte da programação reencarnatória dessa família ou se foi o acaso. Mas o detalhe é que, estando nessas fases de crise, o pai então se mantinha em equilíbrio. Porque primeiro mexia com algo que era extremamente importante para o seu coração, o próprio filho. E depois, pelas próprias preocupações com o dinheiro, porque era um tratamento caro, as movimentações, prazos, consultas, exames, tratamentos, ele simplesmente não pensava na bebida. Então aqui nós encontramos nessa citação de Tobias uma situação semelhante. Ribeiro, esse desencarnado, sofria com aquela obsessão, porque nós estudamos também sobre obsessão, e percebemos que ela se dá de uma forma variada. Então acontece de encarnado para encarnado, quando o encarnado vive sob uma obsessão em cima de outra pessoa próxima, seja num relacionamento familiar, seja num relacionamento social. Nós temos entre os encarnados e os desencarnados. Um desencarnado vive no plano espiritual, mas aqueles que ficaram pensam com muito sofrimento sobre essa perda. E aí então o desencarnado acaba sentindo. Então é do encarnado para o desencarnado. Nós temos agora no plano espiritual dos encarnados para os encarnados, quando um espírito persegue, mesmo que ele não tenha a intenção de prejudicar, ele acaba prejudicando, ou quando ele tem a intenção de prejudicar, que acontece com a obsessão clássica que nós conhecemos. E acontece a mesma coisa entre os próprios desencarnados, quando um espírito obcecado por outro o persegue e o prejudica. Nesse caso nós temos a família obsediando o desencarnado. E isso acontece geralmente com a dor da perda.
aquele sofrimento e tudo mais, né, que nós conhecemos. Inclusive, nós tivemos, no caso, uma mulher que, esse também é uma situação real que nós encontramos numa casa espírita, que ela então participava, né, foi buscar ajuda no centro espírita para que resolvesse um problema de obsessão. E aí então ela participou daquela reunião, fizeram a evocação do obsessor e o marido se manifestou. Né, Fatival, bom dia. O marido se manifestou. E aí então foram entrevistá-lo. Escuta, você é um desencarnado, porque você pode viver sua vida, porque agora você está num outro plano. Ele fala, eu sei disso. E aí falaram para ele, mas então você tem prejudicado a sua esposa. Ele falou, não, não sou eu, é ela que não para de pensar em mim. E ela me atrai com tanta intensidade que nós acabamos criando uma simbiose mental que eu não consigo me desenvolver e ela acaba se prejudicando. Então é o que nós encontramos aqui. Por isso, então, nesse caso, nós temos os espíritos tomando providências para interferir aqui entre nós, encarnados, para buscarmos o equilíbrio. Nós encontramos uma situação semelhante também lá no livro Memórias de um Suicida que nós estudamos. Quando nós tínhamos Jerônimo, aquele espírito que queria, de todas as formas, reencontrar a família, mesmo não estando em condições, a família encarnada e ele desencarnado como suicida, ele então quis ir até a família e encontrou, nesse caso, o filho preso, a filha sendo prostituída e a mãe como sendo ali a responsável por essa prostituição. E aí então, no momento em que a jovem, que era uma adolescente, uma bela garota, né, no momento em que ela ia então ser ali violada por um encarnado, que pagou por aquele serviço, né, entre aspas, os espíritos então tomaram uma providência. Foram até aquele local, aplicaram uma carga magnética muito forte na mente dela e ela então começou a passar mal. Ela desmaiou, teve convulsões. Rapidamente então levaram-na para um atendimento hospitalar e a partir dali ela se desenvolveu, pegando um outro rumo, saindo daquela vida. Esse foi um recurso utilizado pelos espíritos. Então por isso, mais uma vez, diz aqui Tobias, fez muito bem. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Extremamente importante esse ensinamento. Bom dia, Osmar. Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as próprias aflições. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias, relativas à curiosidade, e calei. Ou seja, é algo que todos nós gostaríamos de saber. O que será que aconteceu? Qual é a história dessa família? Mas a pergunta em seguida vem, para que você quer saber isso? Isso vai interferir na forma como você vai atuar na prática da caridade? Aliás, esse é um problema sério que nós encontramos com relação às próprias tarefas de caridade que nós encontramos aqui no nosso mundo hoje. Grupos que trabalham em assistência social, grupos que trabalham em atendimento a moradores de rua, a doação de cestas, enfim, trabalhos variados em nome da caridade. E aí então, muitas vezes as pessoas perguntam assim, você está aqui por quê? E a pergunta é, mas espera aí, não basta ele estar ali pedindo ajuda, ele ainda tem que se submeter a esse questionamento? Chega na rua, a pessoa deitada, escuta, por que você está aqui? Para que você quer saber? Se é no caso de um assistente social, que tem a necessidade de conhecer o histórico daquela pessoa, para encontrar uma forma de ajudar, identificar sua família, identificar suas condições psíquicas, sociais, enfim, tudo aquilo que diz respeito à sua vida íntima. Nesse caso, é uma necessidade profissional para o atendimento.
Mas para aquele que presta o serviço, não importa por que ele está dando aquele pão para quem está passando fome. O que interessa é a fome, não a causa que levou aquela pessoa a passar fome. Então essa muitas vezes é uma curiosidade que nós temos, que não é apresentada de uma forma leviana da nossa parte. É uma curiosidade natural que nós queremos saber o porquê das coisas. Assim como as crianças têm a fase do porquê, nós espíritos também estamos numa fase evolutiva em que os porquês surgem com muita frequência na nossa história. Então, por isso, nesse caso, André Luiz, desejando saber a história daquele paciente, lembrou então dessas recomendações de Dona Laura e então controlou a sua curiosidade. Algo frustrante, não tenhamos dúvida nenhuma disso. Mas a partir do momento em que nós silenciamos, conscientes do que nós estamos fazendo, então nós temos ali até mesmo uma satisfação de ter controlado esse ímpeto que existe em nós. Tobias dirigiu ao enfermo, continuando aqui o nosso texto, Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto rosáceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e, mais uma vez, sob o império de baixos pensamentos. Então, dois pontos importantes que influenciavam os pacientes que se encontravam recolhidos ali nas câmaras de retificação. Primeiro, as próprias impressões da morte física. Então, o espírito, logo após a desencarnação, mantém em seu pensamento aquela realidade. Então, ele se encontra mutilado, se encontra em decomposição, se encontra sofrendo o efeito das doenças que o levaram à desencarnação, enfim. É como se ele tivesse revivendo aquele momento da morte continuamente no seu pensamento. Só que aquilo que se pensa provoca um reflexo direto sobre o perispírito. Então, na verdade, ele continua morrendo no plano espiritual. E segundo, pelas próprias condições de estar assim no plano espiritual, que é exatamente ali o império dos baixos pensamentos. O espírito que viveu de uma forma materialista, viciosa no plano espiritual, no plano físico, chega no mundo espiritual com essas mesmas condições, continua alimentando essas mesmas tendências, esses mesmos vícios. E isso então faz com que a emissão mental desses indivíduos provoquem, porque nesse caso, em nosso lar, como nós vimos nos filmes, né, por exemplo, nós tínhamos ali aquela estrutura toda, né, prédios, macas e tudo mais, mas até mesmo em nosso lar, nós temos ali a presença desse fluido cósmico que nós estudamos. Só que numa condição muito mais sutil. Assim como nós temos aqui o oxigênio em torno de nós temos também esse fluido cósmico em torno de nós. Porque não é assim que nós emitimos as nossas vibrações, não é assim que nós conversamos através da prece, não é assim que nós focamos a nossa concentração e o outro percebe? Porque o nosso pensamento mobiliza essa massa invisível em torno de nós. No plano espiritual não é diferente. E lá acontece com muito mais intensidade, exatamente pela sutileza do próprio espírito. E aí então, se nós temos muitos espíritos acamados, doentes, perturbados, desequilibrados, suas mentes ativas nessa condição mobilizam também esses fluidos em torno deles. Para aqueles que são mais sensíveis, no caso dos próprios desencarnados, né, como é o caso de André Luiz, que já se encontrava numa condição melhor, percebia essas emanações. E aí então sentia aqueles efeitos. Seria mais ou menos como se nós fôssemos, aqui no mundo físico, num hospital, num velório, num cemitério, numa casa de repouso mal cuidada,
Em qualquer ambiente onde nós tenhamos sofrimento, num presídio, num local onde pessoas estão ali abandonadas, num local onde existe o tráfico de drogas, para aqueles que são mais sensíveis, percebem as emanações, a qualidade daquela vibração, daqueles fluidos que ali se encontram. Então a pessoa começa a sentir enjoo, sentir tontura, sentir aquele mal-estar, porque ela está ali percebendo naquele choque de vibrações entre o seu padrão e o padrão ambiente, ela começa então a sentir isso fisicamente. No plano espiritual acontece da mesma forma. Então por isso, mais uma vez, ele diz assim, né? Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, seguindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregam, com as dolorosas impressões da morte física e, muita vez, sob o império de baixos pensamentos. Reserve estas câmeras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Mais uma vez aqui um outro comentário. A gente vai a cada linha para a gente poder perceber, né, o que é nós lermos um livro e o que é nós estudarmos esse livro. Desculpem. Nesse caso do estudo, a cada linha, a cada observação, a cada palavra, nós temos ali algo para ilustrar, para trazer para nós um entendimento mais profundo. Aqui nesse caso nós temos então uma ala masculina. Mas aí nós perguntamos, mas o espírito não tem sexo? Nós já estudamos sobre isso no livro dos Espíritos. O espírito não tem sexo, mas ele tem personalidades. A sua personalidade masculina ou a sua personalidade feminina predomina nessa condição evolutiva em que nós nos encontramos. E da mesma forma que nós temos a personalidade trazendo então essa influência, todas as situações decorrentes dessa personalidade se encontram presentes. No caso, por exemplo, da própria sexualidade. Como nós vimos lá no Hospital Maria de Nazaré, bom dia, Gilda. No Hospital Maria de Nazaré, lá do Memórias de um Suicida, nós vimos também que nós tínhamos ali departamentos do masculino, do feminino e do adolescente. Por que essa separação? Porque muitas vezes o espírito suicida cometeu suicídio exatamente por consequências da sua forma de viver num relacionamento afetivo ou dentro de viciações. Se ele tivesse em contato com espíritos com uma personalidade feminina e tendo uma tendência da sexualidade desequilibrada, ele ia ficar muito mais concentrado em saciar essa necessidade que ele tinha do sexo do que se reequilibrar. A mesma coisa acontece aqui nos nossos próprios hospitais. Imaginemos uma enfermaria mista, onde você tem de um lado uma mulher, do outro lado, na cama do lado, um homem. A princípio a gente vai dizer, não, mas isso não tem nada. É só a gente deixar as coisas fluírem para ver o que vai acontecer. Rapidamente vai começar então aquelas influências, aqueles detalhes das conversas, das seduções, dos próprios desejos, tudo isso vai acontecendo e interferindo. Então nós temos que fazer essa separação exatamente por essa fraqueza que nós ainda trazemos no controle das nossas tendências mais primitivas. Olá, Didima. Então, aqui nesse caso, eles estavam trabalhando com os espíritos da ala masculina. Tobias, estou morrendo a fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Pelo amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que esse quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que esses doentes são atendidos, já que se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos.
a vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. Esse é um ensinamento que nós encontramos no Evangelho. Bom dia, abraço. Encontramos no próprio Evangelho, dizendo que o tesouro do homem se encontra onde está o seu coração. Falava nessa. Por isso, então, nesse caso, eles estão ali no mundo físico, no mundo espiritual, mas concentrados no mundo físico. Quem eles deixaram, o que eles deixaram, o que eles não podem mais fazer. Então eles ficam tão fixados naquilo que eles perderam no seu estilo de vida anterior, nos seus vícios, nas suas tendências. E nós pensamos assim em espíritos maus. Não, espíritos comuns. Imaginemos, por exemplo, um homem que é um pai de família. Vamos criar aqui um quadro. Ele trabalhava muito para poder ganhar dinheiro para sustentar a família. Ele era fumante, era um pai autoritário, e aí então ele desencarna. Ele vai querer continuar controlando a sua família, ele vai querer continuar trabalhando para sustentar a sua família, vai sentir falta dos cigarros, que era um vício que ele alimentava, e isso tudo no plano espiritual que ele não pode fazer mais. Qual é a ideia que passa na cabeça dele? Se eu voltar para perto da minha família, tudo se resolve. Só que não se resolverá. Então ele fica contido nesse departamento para passar por esse processo de reequilíbrio. Mas ele precisa primeiro se convencer dessa necessidade. Porque ele mesmo não se convence. André Luiz, nesse caso, ele é um espírito que passou daquela fase, daquele espírito que trazia aquela arrogância, que trazia ainda aquele pensamento materialista, que já conseguiu se reabilitar. Embora ainda traga ali as suas fraquezas. Fraquezas essas, por exemplo, de querer estar com a família. Porque ele tinha aquele pensamento, não, porque é a minha família, é a minha esposa, são os meus filhos, eu preciso estar lá. Só que ele controla isso, né, porque se mantendo tão ocupado e envolvido por tantos conselhos que ele acaba recebendo, ele acaba pensando um pouco nisso, mas é um desejo ardente que ele tem, de estar junto com a família aqui no mundo físico. Mundo físico este que ele não pertence mais. Então por isso nós vemos aqui que, como é colocado para nós, quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. E depois de uma pausa, em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme: acreditam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Enquanto iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Falamos aqui, na década de 1930, 1940, quantos contos de réis eram a moeda corrente na época. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Olha que passagem forte essa. Quantos de nós vivemos como milionários das sensações, porque o mundo físico nos proporciona isso, e o corpo físico é um veículo dessas sensações, sem que nós estejamos nos preparando espiritualmente. Chegamos no mundo espiritual sem levar nada daquilo que nós preparamos, a não ser a falta daquilo que era importante para nós no mundo físico. Falamos de vícios, de ideias,
de comportamentos, de posições, de tendências, de patrimônio, de relacionamentos, enfim. O nosso modo de viver no mundo físico, ele é muito diferente do modo de viver no plano espiritual, só que nós ainda não aprendemos isso. Felizmente para nós, a doutrina espírita nos proporciona esse conhecimento, mostrando essa dinâmica do mundo espiritual. E se nós então aprendemos essa dinâmica e começamos a aplicar na nossa vida, nós começamos a nos desprender de muitos desses elementos que se tornam para nós depois âncoras que nos impedem a evolução. Exato, né, Brás? Então, viver com equilíbrio, estarmos no mundo sem sermos do mundo. Esse é o ensinamento que os Espíritos trazem para nós. Estarmos no mundo, vivermos aqui para nossa manutenção, para o nosso desenvolvimento moral e intelectual, estando preparados para que nós não nos apeguemos àquilo que para nós hoje nós consideramos tão importantes. Aliás, esse é um processo difícil. Nós já estudamos em outra oportunidade que nós somos educados a viver assim. Qual é a nossa trajetória aqui no mundo físico? Nascemos, vamos nos desenvolvendo, entramos na escola, prestamos vestibular, fazemos faculdade, arrumamos uma namorada ou um namorado, casamos, escolhemos uma profissão, ganhamos dinheiro, vamos nos aposentar, temos filhos e netos e morremos. Essa é a nossa trajetória. E ali nós não vemos nada de crescimento espiritual, de crescimento moral, de crescimento íntimo. Nós vemos apenas relacionamentos e posses. Isso que para nós é importante no mundo. E isso, infelizmente, faz parte da própria educação que nós recebemos. Então, sim, tudo isso é importante. Nós temos que ter uma profissão que nos dê estabilidade, que nos dê oportunidade de desenvolvimento moral e intelectual, uma família que é o reencontro entre espíritos, mas somos espíritos. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. E tudo aquilo que nos é oferecido vem a título de concessão temporária. Porque no momento oportuno, nós deixaremos tudo isso para trás. E seremos exatamente e exclusivamente aquilo que nós nos tornamos. Então hoje nós temos que nos perguntar quem nós somos exatamente. Que tipo de pessoas nós nos tornamos exatamente. Continuando, vamos lá. O Brás lembrou, né, nem tanto xamãs, nem tanto materialista. Não adianta viver igual aqueles ascetas, né, Brás, que ficam os faquires sentados em cama de prego. Não, eu não preciso tomar banho, eu não preciso trabalhar porque eu me alimento de luz. E aí vão dizer assim, mas você foi para lá para trabalhar, para se desenvolver, e você não fez nada? Então encontrar esse ponto de equilíbrio é importante para nós. Fatival perguntou aqui, o materialismo dirige minha vida, como me adaptar à espiritualidade, né? A nossa fórmula é exatamente entender que o desenvolvimento que nós vivemos é um desenvolvimento moral. Então, sim, nós temos diversas oportunidades de conquista. Nós trabalhamos, nós temos ali os nossos relacionamentos, nós temos o nosso patrimônio, por mais modesto que ele seja. Mas tudo isso serve para que eu possa me desenvolver moralmente, me tornar uma pessoa melhor, me tornar uma pessoa útil, conter as tendências inferiores que eu tenho do egoísmo, da agressividade, do orgulho, da vaidade, enfim. Quanto melhor eu me torno como pessoa, mais espiritualizado eu estou me tornando. Se eu viver em função desse patrimônio, porque é meu, ninguém chega perto, não interessa, eu tenho mais do que o outro, que pena que eu não tenho o que o outro tem, eu estou alimentando, na verdade, uma vida materialista. Então, resumindo, uma vida espiritualista significa eu viver me tornando uma pessoa cada dia melhor. Mais generosa, mais bondosa, mais equilibrada. Assim nós estamos nos espiritualizando. Continuando. Então temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Realíssimo, Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel,
conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Olha só o que nós vamos encontrar agora. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu: estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamo-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono, e como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Fim da operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível para atender prontamente a tarefa de limpeza, mas debalde, ou seja, inútil. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que começava a educação de si mesmo na enfermaria rudimentar. Então aqui nós temos a descrição de espíritos que viviam aqui no mundo físico, presos ao egoísmo, presos à ideia materialista, sem qualquer preocupação com relação a valores, com relação à própria existência de Deus. Viviam como se não houvesse nada depois. E foi exatamente esse nada que encontraram após a desencarnação. Só que não é apenas esse nada em que eles ficaram inconscientes. Era aquele nada em que eles levaram também suas próprias bagagens morais. Olá, Rogério. As próprias bagagens morais. Por isso, então, sofriam naquele pesadelo contínuo. A gente não consegue criar uma imagem ou uma ideia que possa representar exatamente o que esses espíritos vivem. Mas nós podemos imaginar aquele nosso pensamento ou aquele nosso sonho mais perturbador, que quando nos atinge, né, nós rapidamente damos aquela chacoalhada, acordamos assim de sobressalto e tudo mais. Mas imaginemos você viver anos naquela situação. A pior situação, a mais angustiante, a mais dolorosa que você já viveu na sua vida. Imagina viver isso durante anos de um modo interminável. Muitos espíritos, nesse caso, por exemplo, desses irmãos que foram atendidos, que recebem passes, que recebem esse tratamento, né, de transformação, quando eles saem desse estado comatoso, vamos dizer assim, desse estado de coma, eles saem quase que enlouquecidos. Vocês se lembram, lá no Hospital Maria de Nazaré, do Memórias de um Suicida, aquele local que era chamado de manicômio? Porque eram espíritos completamente ensandecidos com o ato do suicídio,
Nesse caso, vivendo continuamente esse estado de perturbação, os espíritos saem nessa mesma condição. Nós vimos lá no livro O Céu e o Inferno, lá nos Criminosos Arrependidos, né, o nosso conhecido, o assassino de Caustaleudari, ou lá na Revista Espírita, com o título de A História de um Danado. Kardec, então, fazendo a evocação daquele espírito que tinha cometido aquele assassinato, tinha ficado preso naquela casa, né, que tinha agora um morador que foi agredido fisicamente por esse espírito, levou um tapa no rosto, por isso então ele solicitou o amparo de exorcistas, de benzedores, sei lá o que foi que prestou aquela assistência. Quando esse espírito se manifestou pela primeira vez, ele tinha tanta raiva que ele quebrou o lápis na psicografia. E depois ele foi passando por várias evocações, ficando assim calmo, né, cada vez mais calmo, de uma forma muito sutil. Então inicialmente era muita raiva, rasgando o papel, quebrando o lápis. Depois ele não conseguia escrever nada, ele não conseguia se comunicar. Depois ele começou então a trazer algumas ideias perturbadas, até que depois de muitas evocações, ele começou a trazer ideias mais organizadas. Mas nós temos espíritos que ficam nessa condição de loucura durante muito tempo. Aqueles espíritos que ficam presos aos próprios corpos em decomposição, quando eles saem de lá, eles saem com as mentes completamente perturbadas. E que demoram muito para se regenerar. Muitos deles, inclusive, reencarnam em corpos com muitas limitações, apenas para que eles possam, durante esse período, reorganizar as ideias. Eles não têm aqueles, na programação reencarnatória, constituir família, desenvolver uma tarefa, reencarnar num ambiente onde ele seja parte de uma sociedade, nada disso. O seu propósito é, você vai reencarnar, ainda que seja num estado vegetativo, apenas para que você possa se reorganizar. E para muitos espíritos, essa condição dura várias encarnações. Só para a gente ter uma ideia da gravidade desse estado de loucura que esses espíritos entram na desencarnação nessa condição. A Dídima lembrou lá em cima, né, como a simplicidade fica grande na transformação de nós mesmos, sem dúvida. Né, como o trabalho simples e espontâneo faz milagres em nossas almas. No caso de André Luiz se tornando ali produtivo naquele momento. Fatival colocou: acumularam os efeitos da própria vivência, completamente inconscientes daquilo que fazem, como acontece com muitos de nós. Nós temos aquela ideia, porque eu vou reencarnar, e durante a minha encarnação eu vou viver a minha religião, eu vou viver com a minha família, com o meu trabalho, vivendo de uma forma absolutamente inconsciente da realidade espiritual. E ele acha que viveu tranquilamente. E aqueles que são viciosos, que provocam tantas perturbações em torno de si, desencarnam e sofrem muito. Dídima lembrou também, né, que isso, a alegria que nasce na alma dele, quando se joga espontaneamente ao trabalho, essa iniciativa é fundamental. O que falta para muitos, né, porque nós vimos quando André Luiz conversou com um dos ministros, me esqueci o nome dele agora, quando ele tentava, né, entender exatamente ali quais seriam os caminhos que ele poderia seguir, André Luiz então tinha par com uma senhora que não tinha vontade de fazer nada. Reclamava de tudo, nada estava bom, o que interessava para ela é encontrar com os filhos. Qualquer tarefa para ela era algo que era uma tortura. Um espírito assim, que não apresenta em si mesmo esse espírito de iniciativa, sempre vai trabalhar, sempre vai fazer alguma coisa, somente se for empurrado. Nunca vai partir dele a vontade de servir. Olá, Carol. Continuando para nós aqui. Deixa eu ver aqui onde nós paramos. Aqui nesse caso, né, só para finalizar esse capítulo 27, que nós já lemos, o serviço continuou por todo dia naquela limpeza, né, e naqueles passes, custando-me abençoado suor,
e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Capítulo 28, em serviço. Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor, a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a aventura do trabalho final, e o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho sob meus olhos começou a transmitir um recado, depois de alguns minutos de espera. O aparelho, né, Braço? Como ele relata aqui agora para nós. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos, 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Novas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Notificando que Narcisa e Tobias se entreolharam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que se desbordava dos lábios. Continuando então aqui onde a gente estava. Até quem está trabalhando ficou esperto, né, Eve? Vamos lá. Continuando de onde nós paramos então. Notificando, né, só para poder retomar de onde eu parei, porque eu não sei exatamente onde eu caí aqui, né? Notificando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. Aqui nesse caso, né, o André Luiz ele questiona sobre o transporte desses espíritos. Mas se eles estão desencarnados, não seria mais fácil se todos volitassem em direção ao hospital? E aí então o que chama a atenção Tobias é exatamente isso. Embora sejam desencarnados, os fluidos e as próprias capacidades do espírito são limitadoras. E eles precisam então de auxílio. Então a natureza não dá saltos. E esses meios de transportes que são citados aqui nos nossos livros são também muito questionados por estudantes da doutrina espírita. Porque o mundo espiritual não precisa disso, porque o espírito não precisa de transporte, porque o espírito pode, porque o espírito faz e acontece. Só que não é bem assim. Nós não temos aquela passagem que nós já estudamos que diz que muitos espíritos sequer sabem que morreram, sequer sabem que desencarnaram. Imaginemos se ele não tem consciência disso, quais são exatamente as suas necessidades. Fome, sede, frio, dor, sofrimento. Tudo isso para ele ainda é uma realidade. Imaginemos o deslocamento, se ele pode sair volitando como bem quer. E deixando-o perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando.
É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Aqui nós fazemos um paralelo, né, a respeito... Só um instantinho. Então nós fazemos um paralelo com os serviços de atendimento móvel que temos nas grandes cidades. Uma ambulância resgata pessoas de um acidente, comunica via rádio um hospital que se encontra em deslocamento e levando pacientes naquela condição para o hospital então se preparar, principalmente no caso das grandes tragédias. Numa mobilização, por exemplo, de 29 pacientes. Imaginemos que acontecia um acidente automobilístico, num ônibus, num desabamento, qualquer coisa que nós vemos hoje, né, infelizmente com frequência, nos nossos telejornais, de que forma que os serviços de emergência funcionam. No caso SAMU, resgate, enfim. Eles não trabalham somente eles, não, porque nós vamos pegar esse pessoal e vamos bater na porta daquele hospital e eles que se viram. Não. Antes de chegar, é enviado via rádio, olha, nós estamos indo para aí, levando tantos pacientes nessas condições. E é então aquela correria no hospital para poder organizar o acesso desses pacientes ao atendimento. Então, no plano espiritual, nós vemos essa mesma lógica, em que equipes que fazem trabalho externo estão em constante comunicação com as instituições, para mantê-los cientes das tarefas que estão chegando. E continua. É muito grande a leva dessa noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva, algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Nós falamos aqui dos problemas da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que esse livro aqui foi publicado em 1939, se não me engano, ou foi publicado em 42, e aí nós teremos então exatamente os preparativos da guerra, as mobilizações das tropas, o conflito que fazia com que muitas pessoas desencarnassem. Então, muitos servidores desse departamento estavam aqui no mundo físico exatamente trabalhando nessa tarefa de resgate dos desencarnados, nessa desencarnação coletiva. E eis então que, paralelamente, acontece esse resgate em massa. Como lidar com isso? Uma preocupação absolutamente legítima aqui de Tobias e dos demais servidores. Precisamos do pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Tarefa, lembrando sempre, que envolvem pensamentos, fluidos e influências. Então, mesmo trabalhadores preparados são constantemente influenciados por essas vibrações. E eles demandam, né, uma quantidade de energias muito grande para poder lidar com tudo isso. Psiquicamente, fluidicamente. Ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando: pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto,
Caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando o quanto possível a execução. E descortinou-se campo enorme de providências. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Realmente aqui André Luiz trazendo para nós uma demonstração do que é de fato se sentir útil, se sentir produtivo numa situação de tanta gravidade como foi esse caso. Bom dia, Dudu. O Braz lembrou aqui, o cuidado que eles tinham de monitorar o André Luiz não era pouco. Ele tinha uma atenção especial, Braz? Eu até cheguei a me perguntar sobre isso também. Se todos nós teremos a mesma atenção, certamente que sim, mas é que como a história é focada em cima de André Luiz, é claro que ele tem um destaque maior. Porque ele mesmo conta a história, obviamente. E aí sim, sem dúvida nenhuma, já sabiam aproveitá-lo também da melhor forma. Na oficina, onde a maioria procura trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação dos bônus horas, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz de Jesus, boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Aqui também tem um outro ponto que geralmente se questiona, mas o espírito não tem mais cansaço físico. Ele não precisa dormir, não precisa comer, não precisa beber, não precisa fazer nada. Ele é desencarnado. E eis aí que nós não compreendemos exatamente que o espírito ainda tem o seu psiquismo, ainda tem a sua doação de fluidos, as influências que ele recebe. Daí essa carga de responsabilidades que faz com que o espírito tenha então a necessidade do repouso. Então, seja lá se ele vai repousar em termos de descanso, seja lá se ele vai aproveitar o seu tempo livre para alguma atividade de lazer, para qualquer tipo de coisa, desde que ele saia daquele ambiente por algumas horas. Então é uma necessidade que o espírito tem, por mais que nós resistamos a essa ideia. Além da própria alimentação fluídica e tudo mais, Brasil? Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós, com grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído por sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a irmã aqui trabalha muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso de um endosso muito sério. O que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão dos meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer
a ministra veneranda, a nossa benfeitora da regeneração, e nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante quis recusar, considerando demasiada a exigência. Depois, reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito, aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e, creio, viverei com dignidade espiritual minha futura existência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Então, meus amigos, fechamos por aqui o nosso encontro de hoje. A gente vai fazer o capítulo 29, a visão de Francisco, né? Mas o nosso tempo aqui cravado acabou interrompendo a nossa programação. Então nós fizemos o capítulo 27, o trabalho, enfim, e em serviço, né, as atividades de André Luiz, durante aquele momento em que os enfermos ainda chegariam. Não chegaram. Então veremos no nosso próximo encontro o capítulo número 29, a visão de Francisco. Né? Então estudos importantes aqui para nós, que nos levam a reflexões importantes também sobre aquilo que nós fazemos hoje e aquilo que nos espera no mundo espiritual em termos de oportunidades, de tarefas e ao mesmo tempo de também oportunidades de crescimento pessoal, a partir do momento em que nós nos engajarmos nessas tarefas e nos doarmos verdadeiramente. E como nós já conversamos anteriormente, importante considerar que as mesmas iniciativas, disposição que nós temos hoje, serão também presentes no mundo espiritual após a nossa desencarnação e até mesmo durante esse período em que nós estamos encarnados, partindo do princípio de que, durante o repouso do corpo físico, o espírito está ativo. Se nós hoje apresentamos essa dificuldade de participarmos de atividade, de sermos produtivos e tudo mais, no plano espiritual não vai ser diferente. Então essa vontade que nós temos de trabalhar por tarefas assistenciais, de sermos voluntários em determinados tipos de atividades, isso já demonstra a nossa iniciativa de chegar no plano espiritual e dizer: escuta, o que eu posso fazer para poder ajudar? Porque quando encarnado eu também ajudava. Agora, quando eu não ajudava como encarnado, eu não vou chegar no mundo espiritual e perguntar: escuta, posso fazer alguma coisa? E isso não está ainda desenvolvido em mim. Então faz parte de nós essa transformação desde agora. Começarmos a procurar oportunidades de sermos úteis e sentirmos essa satisfação de auxiliar onde há necessidade. E o nosso mundo, nós lembramos sempre, é um mundo ainda muito carente desse apoio, dessa assistência. Nós colocamos a responsabilidade de todas as mudanças no nosso planeta apenas nas instituições oficiais. Quem tem que fazer isso é o governo, quem tem que fazer isso são as instituições. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. Esse pensamento é exatamente aquele pensamento de acomodação. Porque embora as instituições tenham suas responsabilidades, moralmente eu também tenho. Lembrando que as instituições não conseguem cobrir as necessidades do nosso mundo físico, principalmente num país como o nosso, onde nós vemos tantas carências, tantos problemas, tantas desigualdades, e eu não me mobilizo para mudar isso, nem que seja para o meu vizinho. Então nós temos que repensar sobre o nosso modo de viver e, principalmente, por que estamos encarnados num ambiente onde há tantas carências? É para sofrermos as carências ou para ajudarmos a aliviá-las? Essa é a grande pergunta. Encerrando por aqui então o nosso estudo de hoje, paramos no capítulo 28 e iniciaremos o nosso